Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui retornando, para a nossa sequência de mensagens a respeito do Natal. Nós já falamos sobre José, o amor tão exemplar dele, o respeito dele, o fato dele ser um homem justo, de não querer infamar Maria, o zelo dele, pela imagem da sua noiva, sua desposada, e como que ela também, seguindo um exemplo, dando um exemplo para nós, casais. Vimos ontem a respeito do noivado, de José e Maria, o que significava o desposamento, algo muito mais profundo, mais espiritual, muito mais sério, no sentido de morarem na mesma casa, mas não terem contatos, etc. Sobre o desposamento. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o caráter de Maria. Isso, a mãe do nosso Jesus, querido Jesus, santo Jesus, Deus feito em carne, e nós vamos ver um pouco de Maria e como acredito que ela ficaria muito triste com o que estão fazendo com ela, ultimamente aqui neste mundo. Mas eu busco o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 38, depois do 46 ao 55. Lucas, capítulo 1, versículos 38, depois 46 a 55. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou-os de coração, os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou os seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós estamos num momento histórico interessante. Desde o fim do Antigo Testamento, fim histórico do Antigo Testamento, que é narrado no livro de Neemias, quando eles voltam do cativeiro, existe um período de 400 a 430 anos de silêncio. Na nossa Bíblia, todos os livros que estão colocados depois de Neemias foram escritos antes ou durante o tempo histórico de Neemias. Então, a história do Antigo Testamento encerra-se em Neemias. E todos os livros que são colocados depois da nossa Bíblia, lembrando que Bíblia quer dizer biblioteca, então estão em assuntos. Então, todos os salmos, provérbios, os profetas maiores, profetas menores, todos eles viveram antes ou os últimos profetas, Malaquias, Zacarias, por exemplo, viveram na época de Neemias. Então, 430 anos depois, acontece a primeira aparição sobrenatural da manifestação de Deus através do anjo que conversa com o sacerdote, não confundir com o profeta, o sacerdote Zacarias, marido de Isabel. E lá ele faz a profecia do nascimento de João. Então, durante 400 a 430 anos, o povo de Israel não teve nenhum profeta, não teve nenhuma manifestação física de Deus. E durante esse tempo, eles continuaram, sim, em vários cativeiros. Artaxerxes não liberou, não tornou independente Israel. Israel, mesmo reconstruído por Neemias e Esdras, Israel continuou submisso ao império de Artaxerxes. E depois, então, vieram outros impérios, o Império Grego, o Império Egípcio, depois o Assírio novamente, até chegar o Império Romano.
né? Houve um momento na história, narrado nos livros de Macabeus, um momento em que Israel se tornou livre. Mas logo a seguir veio o Império Romano e submete Israel de novo ao cativeiro, vamos dizer assim. Então, durante todo esse período, existiram homens que tentavam lutar contra o governo, a princípio do Egito, depois de novo dos Seleucidas, lá na Síria novamente, mas tudo isso ficou no âmbito e no local de revoluções nacionalistas, né? Macabeus, seus descendentes, mas sempre existiram pseudos ou falsos messias, ou falsos sacerdotes, porque os sacerdotes, durante o período de guerra entre Ptolomeu, que estava lá no Egito, e Seleucida, que estava na Síria, durante esse período de guerra, sacerdotes e sumos sacerdotes vendiam Israel. Isso nós aprendemos no período interbíblico. Mas então sempre existiram messias que iam surgindo, e todos eles eram mortos ou eram desmascarados, porque na verdade eram bandidos, né? Então este é o período em que Maria recebe a anunciação. Primeiro recebeu Zacarias, né? Seu primo, já que Isabel era prima de Maria. Então, nesse momento histórico, Maria demonstra a sua primeira qualidade, a humildade. Veja o que diz o versículo 48. Porque contemplou na humildade da sua serva. Deus olha para Maria em toda a sua submissão. Qual submissão? Ela disse ali: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela estava arriscando a própria vida. Como noiva, como desposada de José, ela achou-se grávida e não era de José. Ela não gritou, ela não denunciou ninguém. Então, nesta humildade, ela aceitou colocar a sua cabeça em risco. Sim, ela poderia ser morta, mas ela: cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Ali no versículo 38. E depois no cântico, depois que Isabel diz que quando ela chega e ela saúda Isabel, João Batista treme dentro do ventre de Isabel. E aí Maria começa a cantar, então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Então nós vemos aqui a humildade de Maria. Ela poderia ter corrido para o templo, contado ao sumo sacerdote: o Espírito Santo colocou em mim o Messias. Seria a primeira aparição, de uma manifestação sobrenatural, e ela não fez. Ela poderia ter espalhado a notícia entre os revolucionários, os zelotes que já existiam na época, mas ela não quis. Ela poderia ter provado a sua gravidez virginal, mas ela não quis. Então mostra a humildade de sua serva. Mostra como ela estava submissa à vontade do Senhor, colocando a sua vida em risco e não se exaltando, não querendo ser colocada como uma mulher acima de todas as outras mulheres. No versículo 47, alguns não vão gostar do que eu vou ler e falar, mas está escrito tanto na nossa Bíblia quanto na Bíblia que chamam de Bíblia Católica, porque existe o mesmo texto de Lucas. No versículo 47 diz assim: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela mostra que necessitava de um Salvador. Se mostra côncia, ela tinha consciência de que ela era pecadora, uma mulher pecadora. Não vou dizer que era pecadora como Madalena ou como outras, mas ela reconhecia que no seu coração ela devia para Deus. Como ser humano, como descendentes de Adão, nós somos pecadores. E ela diz: Deus, meu Salvador. Séculos depois, foi
adotado que Maria era mãe de Deus por um concílio na baixíssima Idade Média, coisa de 300 a 400 anos depois de Jesus. Ela não ia gostar disso. Ela não é mãe de Deus. Não. Ela se reconhece totalmente: eu preciso de um Salvador. E o Salvador olhou para mim. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Doulos, a palavra grega. Significa aquele servo que se coloca totalmente à disposição do seu Senhor, que não reage, não retruca. Mas eu não sou casada. Mas eu não tive relações com José. Moisés tentou dar várias desculpas para não fazer o trabalho dele. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sei fazer. Não, chama outro. Mas Maria não, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Mostra a sua submissão de serva. Deus é Senhor de Maria, não filho. Deus é Senhor de Maria. Ela não é mãe de Deus. Encontramos também nos versículos 49 e a 54 um conhecimento profundo das Escrituras. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Foi ele quem fez, não fui eu. É Deus quem faz. Santo é o seu nome, não o meu. Ela coloca assim um ato de adoração, o conhecimento bíblico que ela tem da soberania de Deus, e submissa a essa soberania, ela faz o que nós já referimos aqui. Coloca a sua vida em risco, ficando grávida durante o desposamento e não sendo de José, o filho. E aí, a partir do versículo 51, que nós já lemos, ela vem falando como é que o braço do Senhor, usando uma expressão de Isaías, como que o braço do Senhor vem valorosamente agindo na história de Israel. Mostra que, embora a mulher, que naquela época era desprezada pelos fariseus, pelos homens, né? Embora fosse uma mulher, ela tinha um conhecimento profundo da ação divina, da ação soberana, da ação misericordiosa de Deus sobre a história de Israel. Mostra que ela conhecia tão profundamente, dizendo: derrubou tronos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Como Israel era pecador também, o povo, a nação, ela fala: Deus sempre foi misericordioso. Queridos, temos muito que amar Maria e seguir os exemplos de Maria, como nós falamos no começo sobre os exemplos de José. Maria mostra que ela não se exalta, ela não se acha, ela não busca fama pelas coisas sobrenaturais que Deus fez na vida dela. Ela mantém essas coisas sobrenaturais na sua vida em silêncio. Ela mantém esta bênção extraordinária, mesmo em face da morte. Mostra a sua humildade de serva. O Senhor quis assim, assim será. Mostra também que ela tem consciência de que ela precisa de um Salvador. Sozinha, com seus poderes, jamais, como nenhum de nós tem poder para alcançar a salvação, nenhuma obra nossa vai comprar a salvação, porque a salvação foi comprada na cruz do Calvário, por este Deus que se fez carne e habitou entre nós e vindo do ventre de Maria. Maria é a bem-aventurada, porque de todas as mulheres, Deus a escolheu. Poderia ter escolhido outra. Ela é um exemplo, nós amamos, nós protestantes, nós reformados, presbiterianos, amamos sim Maria, mas não veneramos Maria, não adoramos, não colocamos Maria no lugar de Jesus Cristo. O único mediador, de acordo com as Escrituras Sagradas, tanto na protestante quanto na Bíblia Católica, os irmãos vão encontrar na primeira carta a Timóteo dizendo que só Cristo é mediador.
Vão encontrar em Romanos capítulo 8 que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, mostra que nós amamos Maria, temos nela um exemplo de mulher, mas porque ela conhecia o seu lugar. Ela conhecia a sua pecaminosidade, a sua pequenez. Ela conhecia as Escrituras. Foi humilde até esse ponto. Que possamos, então, viver a nossa vida cristã e conhecer todos esses ambientes que aconteceram durante esse primeiro período do Natal, que foi a gravidez de Maria. Santo Pai, nós queremos agradecer porque num determinado momento da história, o Senhor achou por bem buscar Maria. Poderia ter buscado Isabel, poderia ter buscado Joana, poderia ter buscado tantas outras mulheres que aparecem nas Escrituras como Febe, ou então como Dorcas, ou Tabita, aquele nome, ou as próprias irmãs de Maria, primas de Maria, mas coube a tua soberana vontade escolher esta mulher, descendente de Davi. Coube o Senhor também colocar nela a submissão, mesmo em risco de vida. Coube, Senhor, o Senhor colocar nos lábios dela, ela dizendo que precisa de Salvador. E também coube a ti, Senhor, fazer com que ela se lembrasse das Escrituras e citasse as Escrituras nesse cântico tão belo de gratidão. Senhor, que todas as mulheres e homens, que todos nós possamos seguir o exemplo de José e de Maria, ambos submissos à tua soberania e à tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos os queridos irmãos que participaram deste vídeo.